Para aquele cuja mente está desenfreada, a autorrealização é um trabalho difícil, mas aquele cuja mente está controlada e que se esforça pelo meio correto tem o êxito assegurado. Esta é minha opinião. Asamyatatmana jogo dushprapaiti me mati Vasyatmana tujatata shakyo vaktum upayata. A mente está sem freio, a mente está desenfreada, amigo. A maioria de nós, né, tem a mente a milhão aí, ó, a mente está a milhão. A mente de Arjuna estava assim, né? Quando Krishna falou para Arjuna controlar a mente, ele falou: é mais fácil parar o vento do que parar a mente, Krishna. E aí Krishna explica como parar a mente, todo o processo, tá? Vou ler aqui. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, declara que aquele que não aceita o tratamento apropriado para desapegar a mente da ocupação material, dificilmente pode alcançar êxito na autorrealização. Aliás, toda vez que a gente não segue as orientações de Deus e do devoto puro de Deus, a gente só dá cabeçada, né? Tentar praticar yoga enquanto se ocupa a mente em gozo materiais é como tentar atiçar uma fogueira enquanto se joga água nela. Tá vendo? Não vou nem comentar nada, Bímola, não vou falar nada. Depois tem gente que já fala, fica no pé das pessoas que ficam meditando, né? Então, medita, pode meditar eternamente se você quiser, não tem problema nenhum. Krishna patrocina você quebrar a cara eternamente, sem problema nenhum. Similarmente, a prática de yoga sem o controle mental é um desperdício de tempo. Jai Prabhupada. Prabhupada falando, só estou lendo, Bímola. Como ele já falou, isso aí que tem por aí uma fantasmagoria. A prática de yoga sem o controle mental é um desperdício de tempo. Eu gostei, vou até printar isso aqui. Não, tá, você não vai usar. Tá, depois você vê se usa ou não. A prática de yoga sem o controle mental é um desperdício de tempo. E o devoto de verdade, ele não perde tempo com essas coisas, né? Alguns discípulos de Prabhupada, né, perguntaram a Prabhupada se eles podiam fazer essas yogas que tem por aí. Prabhupada falou, não precisa. Por que não precisa? Porque a gente tem a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga. Para que praticar yogas inferiores, que nem são possíveis nesta era de Kali Yuga? Em Kali Yuga, a única yoga que consegue praticar e obtém resultado é a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Tal exibição da prática de yoga pode ser materialmente lucrativa? É mesmo? Nos Estados Unidos, então, poxa, é uma febre, né? Até os famosos, né? Fica se contorcendo, se entortando tudo. Por algum tempo, né? Depois perde a graça porque o show já não atrai tanta gente, né? Então eles param, né? Com essa exibição de meditação, de contorcionismo e etc. Tal exibição de prática de yoga pode ser materialmente lucrativa, mas é inútil no que concerne a realização transcendental. Portanto, deve-se controlar a mente, ocupando-a constantemente no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Aí sim, aí funciona a Bhakti Yoga, né? A Bhakti Yoga funciona. É o que Krishna falou para Arjuna, né? Arjuna, você vai controlar a mente sim, você vai conseguir parar a mente. Porque Arjuna falou, é mais fácil parar o vento. Naquela época, 5.000 e tralalá anos atrás. Agora imagine hoje, né, que a mente das pessoas estão mais agitadas, mais turbulentas. Então só a Bhakti Yoga é possível, né? Para todas as idades, para todos os gêneros, para todos os tipos de pessoas. Para todos que têm a forma humana, né, Bímola? Quem não tem a forma humana não consegue praticar yoga nenhuma. Se
A pessoa não está ocupada em consciência de Deus, Krishna, ela não pode controlar firmemente a mente. Está vendo? Outra máxima. Tá, estou printando aqui. Se a pessoa não está ocupada em consciência de Deus, Krishna, ela não pode controlar firmemente a mente. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, atinge facilmente o resultado da prática de yoga sem um esforço separado. Mas um praticante de yoga não pode alcançar êxito sem se tornar consciente de Deus, Krishna. Essa aqui é outra máxima, Bimala. Calma, estou printando aqui. Sua mente está mais sem freio do que as minhas. Um praticante de yoga não pode alcançar êxito sem se tornar consciente de Deus, Krishna. Calma, estou partindo para o próximo verso. Arjuna disse: qual é o destino do homem de fé que não persevera, que no começo adota o processo da autorrealização, mas depois desiste devido à sua mentalidade mundana e dessa maneira não alcança a perfeição no misticismo? O caminho da autorrealização ou misticismo se descreve, não, que eu estava falando uma coisa e pensando noutra, Bimala. Eu estava pensando aqui que Arjuna fez todos os tipos de perguntas, tudo que a gente queria perguntar, Arjuna já perguntou. Ele perguntou até coisas que a gente nunca será capaz de perguntar. E todas as respostas Krishna deu, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, explicadas e traduzidas por Srila Prabhupada também, o devoto puro de Deus. O caminho da autorrealização ou misticismo se descreve no Bhagavad Gita. O princípio básico da autorrealização é o conhecimento de que a entidade viva não é este corpo material, mas sim que ela é diferente dele e que sua felicidade está na vida eterna, na bem-aventurança e no conhecimento. Se a pessoa não entender a primeira lição da vida espiritual, não vai entender nada, né? Nós não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. Nós somos o motorista. Essa carcaça que a gente usa, que a gente enxerga no espelho, é o nosso veículo carnal. É uma máquina feita de carne e osso, né, de elementos materiais. E nós somos transcendentais, nós somos feitos de antimatéria, nós somos indestrutíveis. Se a pessoa não entender essa diferença de corpo e alma, não vai ter como entender nada. Essa é a primeira lição. Se não entende a primeira lição, não vai entender o resto. Essa é a primeira lição. É a primeira. Não é tudo não. Entender que somos almas é o básico. Depois precisa conhecer Deus, entender Deus, o relacionamento que a gente tem com Deus, o que é Deus, o que somos nós. Nossa, é uma ciência. É uma ciência transcendental, uma ciência completa do eu. Estes são transcendentais além tanto do corpo como da mente. Vou ler de novo aqui. O princípio básico da autorrealização é o conhecimento de que a entidade viva não é este corpo material, mas sim que ela é diferente dele e que sua felicidade está na vida eterna e não na vida material, na bem-aventurança e no conhecimento. Então, estes são transcendentais além tanto do corpo como da mente. E as pessoas que ficam meditando estão ainda no plano mental, sem chance de entender nada também, não vai entender nada. Estão no plano mental ainda, mente, tentando controlar a mente, plano mental, a mente é material. Busca-se a autorrealização através do conhecimento, da prática do sistema óctuplo da Bhakti Yoga, ou da Bhakti Yoga, vou voltar aqui, Bimala. Busca-se a autorrealização através do caminho do conhecimento, da prática do sistema óctuplo ou da Bhakti Yoga.
Em cada um desses processos, a pessoa tem que realizar a posição constitucional da entidade viva, sua relação com Deus, Krishna, e as atividades pelas quais possa restabelecer o elo perdido e atingir o estágio perfeccional mais elevado da consciência de Deus, Krishna. Seguindo qualquer dos 3 métodos mencionados acima, é seguro que se alcance a meta suprema mais cedo ou mais tarde. Os outros métodos, aqui se fala deles porque o Bhagavad Gita é eterno, o conhecimento é eterno, completo e perfeito, mas nesta era de Kali Yuga, só a Bhakti Yoga funciona, só a Bhakti Yoga dá resultado. Resultado eterno, resultado para sempre, não é resultados temporários, paliativos está cheio por aí, né? Paliativos, que tem começo, meio e fim. Esses resultados não interessam, né? Porque é apenas ilusão. Como o Prabhupada disse, é uma fantasmagoria. Então o que parece resultado, na verdade, é mais uma ilusão. E toda ilusão tem começo, meio e fim. Isso foi assegurado pelo Senhor Krishna no 2º capítulo. Mesmo um pequeno esforço no caminho transcendental oferece uma grande esperança para a liberação. Destes 3 métodos, o caminho da Bhakti Yoga é especialmente apropriado para esta era, porque é o método mais direto de realização de Deus, Krishna. Para estar duplamente assegurado, Arjuna pede ao Senhor Krishna que confirme a sua declaração anterior. A pessoa pode aceitar sinceramente o caminho da autorrealização, mas o processo de cultivo, de conhecimento e a prática do sistema óctuplo de yoga são geralmente muito difíceis para esta era. Pode ser que alguém lá nas montanhas sagradas, né? Tibete, Himalaias, algum lugar, alguém pratique esse sistema e consiga avançar um pouquinho, né? Mas não é garantido. Nesta era de Kali Yuga, não. Que para meditar, a pessoa precisa viver 100 mil anos. De 20 a 30 mil anos ela vai conseguir aprender a sentar na posição correta e começar a meditação. De 20 a 30 mil anos. Depois lá pelos 40, 50 mil anos ela pode conseguir algum resultado, né? Então essas outras yogas não são possíveis para esta era onde nós vivemos no máximo 100 anos. Nem para as outras eras anteriores, né? Onde vive 1000 anos, 10 mil anos. Para praticar essas outras yogas tem que viver no mínimo 50, 60 mil anos. Portanto, apesar do esforço constante, a pessoa pode fracassar por muitas razões. Primeiramente, a pessoa talvez não esteja seguindo o processo. Seguir o caminho transcendental é mais ou menos declarar guerra à energia ilusória. Tá vendo? Parece fácil, né? Mas não é. É e não é, né? É e não é. Krishna parece uma contradição. Krishna falou que esse processo se executa alegremente, cantando e dançando, sim. Na companhia dos devotos, sim, fica fácil demais, porque é natural para nós, almas eternas, mas sem a companhia dos devotos, sem a associação dos devotos, sem o conhecimento completo e perfeito, vixe, fica impossível, né? Então seguir o caminho transcendental é mais ou menos declarar guerra à energia ilusória. Consequentemente, sempre que a pessoa tenta escapar das garras da energia ilusória, esta tenta derrotar o praticante com diversas tentações. Uma alma condicionada já está atraída pelos modos da energia material, e há toda a possibilidade de que seja tentada novamente, mesmo enquanto pratica disciplinas transcendentais. Isto se chama Yoga Chalita Manasa. Em português, desvio do caminho transcendental. São tantas armadilhas, né? Que as pessoas podem cair e se iludir novamente e mergulhar no oceano de ignorância.
Arjun está curioso de conhecer os resultados do desvio do caminho da autorrealização. Tá vendo, Bimala? Porque a pessoa que pratica a Bhakti Yoga, ela deve conhecer todas as armadilhas, todos os desvios, todas as quedas. Então, como o nosso representante, Arjun está curioso de conhecer os resultados do desvio do caminho da autorrealização. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que a gente lê na terceira parte do programa. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado. Mais para baixo tem a edição econômica, a edição normal do Bhagavad Gita, tá? Se não achar os links, fale com a gente. Falando nisso, vou mandar um Hare Alô, Bimala, sabe para quem? Cadê? Eu tinha escrevido aqui... tá aqui, tem que dar um F5. Agenda interna, agenda externa, tá. Um Hare Alô para Verna, muito obrigado pela audiência, gente boa. Que mais, hein? Tem mais aniversário? Tem aniversário? Não tem aniversário, tá. Que mais? Tem passatempo. Adoro passatempo. Passatempo é comigo mesmo. Tô vendo a foto aqui. Tô vendo aqui o devoto rindo. Um senhor rindo também. Pera aí, é um padre, Bimala. É um padre, tá com devoto aqui. Tá com 2 livros na mão. Ou mais. Tá, vê menos e lê mais. Tá, aqui tem um casal. O rapaz está com 5 livros, acho 5 livros na mão. Se por um lado diminuiu os distribuidores de livros, por outro lado aumentou a potência deles, né? E eles estão distribuindo kits, tesouros completos do amor a Deus. Tá, Bimala, lê mais e vê menos, tá bom. Em Curitiba, o devoto Fábio encontrou este simpático padre que adivinhou que ele é da região norte do Brasil, só olhando para sua fisionomia. Fábio ficou surpreso e apresentou os livros, sobretudo o de culinária, que o padre apreciou por estar tentando se tornar vegetariano. Ele ainda compartilhou algumas palavras de sabedoria com Fábio e partiu feliz com um livro e um novo amigo Hare Krishna. Na foto 3, Fábio comentou que ela parece uma pessoa transcendentalizada. Deixa eu subir aqui. E ela confirmou. Inicialmente eles queriam levar apenas um livro, mas sentindo que eles de fato os valorizavam, Fábio fez um desconto por um pacote de 4 títulos e eles concordaram felizes. A distribuição de livros, como Srila Prabhupada estabeleceu, livros em troca de doações suficientes, é abençoada e, portanto, é natural e facilmente aceita pelas pessoas que aderem e doam de coração aberto, inspiradas pelo Paramatma. Elas também se purificam dando uma parte do fruto de seu trabalho para a ISKCON e saem com uma ótima impressão dos devotos. Todas as glórias a Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana.
Tá, já acabou, já parei. Tá, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istori Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo As 4 Classes Sociais da Sociedade. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Homa Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Paramos aqui, ó. Onde Yajnavalkya, uma autoridade em princípio religioso, prescreve que Ashude Sampratishyori Mahapataka Dushita, em português, é tido como contaminado pelas reações de grandes atividades pecaminosas todo aquele que não tenha se purificado de acordo com os métodos do Dasha Vida Sanskara. Todavia, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que Namanduskriti no Muda Prapadyante Naradama. Em português, os canalhas, que se recusam a se render a mim, são os mais baixos da humanidade. A palavra Naradama significa não devoto. Shri Krishna Chaitanya também disse que todo aquele que é devoto livrou-se do pecado. Contudo, quem não é devoto é o mais caído e condenado. Portanto, recomenda-se que a mulher casta não se associe com um marido que caiu. Tá vendo, Bimala? Tchau. Pode ir embora. Ah, você vai me levantar. Tá bom, tomara que sim, né? Não, como o meu pai dizia, não, o Nayana não é caído, o Nayana é tombado. Portanto, recomenda-se que a mulher casta não se associe com um marido que caiu. Vixe, vai ter mulher aí metendo o pé na bunda de muita gente. Esposo caído
é aquele que está absorto nos 4 princípios de atividades pecaminosas, a saber, sexo ilícito, consumo de carne, jogos de azar e intoxicação. Especialmente se alguém não é uma alma rendida à suprema personalidade de Deus, Krishna, compreende-se que ele está contaminado. Portanto, nenhuma mulher casta é aconselhada a servir semelhante esposo. Ninguém deve ficar pensando que a mulher casta deve ser uma escrava enquanto o seu esposo é um Naradama, ou seja, em português, o mais baixo dos homens. Embora os deveres da mulher sejam diferentes daqueles do homem, nenhuma mulher casta está designada para servir a um esposo caído. Se seu esposo é caído, recomenda-se que ela deixe a sua associação. Entretanto, deixar a associação do esposo não significa que a mulher deve voltar a se casar e com isso entregar-se à prostituição. Tem muitos detalhes, é uma ciência, né? Se uma mulher casta tiver um infortúnio de se casar com um esposo caído, ela deve viver separada dele. De modo semelhante, o esposo pode separar-se de uma mulher que, de acordo com as descrições das escrituras autorizadas, não é casta. A conclusão é que o esposo deve ser um devoto puro de Deus e que a mulher deve ser uma esposa casta que está ornada com todos os sintomas que a caracterizam como tal. Bom, como vai ser difícil encontrar tal mulher e tal devoto, então deixa como está. Deixa como está e os dois devem tentar continuar tentando servir Deus através do mestre espiritual, servir os devotos de Deus. Nós pegamos o bonde andando, né? A maioria de nós aqui no Ocidente pegou o bonde andando, então o que a gente conseguir fazer para Krishna e os devotos de Krishna é lucro. Então ambos serão felizes e farão um progresso transcendental na consciência de Deus, Krishna. A mulher que seguindo estritamente os passos da deusa da fortuna ocupa-se a serviço do seu esposo, com certeza retornará ao lar, retornará à morada eterna de Deus com seu esposo devoto e viverá muito feliz nos planetas eternos Vaikunta. Como a gente já falou várias vezes aqui, o que une as pessoas é o desejo, né? Ele deseja desfrutar dela, do corpo dela, e ela deseja desfrutar do corpo dele, aí acontece a união. Muda o desejo, acabou a união. Então, se ele deseja servir Deus, Krishna, e ela deseja servir Deus, Krishna, essa união é eterna, como está sendo falado aqui, né? Vai voltar para a morada eterna de Deus e vão continuar juntos servindo Deus, Krishna. Felizes, em paz, satisfeitos, plenos de prazer, plenos de conhecimento, sem problema nenhum, né? A fidelidade da deusa da fortuna é o modelo de castidade. O Brahma Samhita 5.29 diz que nos planetas eternos Vaikunta, o Senhor Krishna é adorado por muitos e muitos milhares de deusas da fortuna. Em Goloka Vrindavana, em Goloka Vrindavana, o Senhor Krishna é adorado por muitos e muitos milhares de vaqueirinhas, todas as quais são deusas da fortuna. A mulher deve servir a seu esposo tão fielmente como a deusa da fortuna. O homem deve ser um servo ideal do Senhor Krishna e a mulher deve ser uma esposa ideal como a deusa da fortuna. Então, tanto o esposo quanto a esposa serão tão fiéis e fortes que, agindo juntos, eles indubitavelmente retornarão ao lar, retornarão à morada eterna de Deus, Krishna. A este respeito, Srila Madhvacharya emite a seguinte opinião, que eu vou ler a tradução, né? Prabhupada colocou o verso aqui, eu vou ler a tradução. A mulher deve considerar o seu esposo como o Senhor Supremo Krishna. Tá vendo, Bimala? Eu tenho que ser Deus para você. Você vai pegar... Não precisa pegar o pau de macarrão, não. Você vai mostrar quem é Deus. Não, tá falando aqui, eu não tô... Não, é verdade, eu não devia ter colocado a gente no meio. Não, é você que faz isso, geralmente, né? Não, mas tá, sim, eu vou ler mais e falar menos, tá bom.
A mulher deve considerar o seu esposo como o Senhor Supremo Krishna, Deus. De modo semelhante, o discípulo deve considerar o mestre espiritual como a suprema personalidade de Deus, Krishna. A pessoa de classe baixa, o artista e o trabalhador deve considerar um sacerdote brahmana como a suprema personalidade de Deus, Krishna. E o servo deve considerar o seu amo como a suprema personalidade de Deus. Dessa maneira, todos eles naturalmente tornar-se-ão devotos do Senhor Krishna. Em outras palavras, com este modo de pensar, todos eles tornar-se-ão conscientes de Deus, Krishna. É para isso que existe o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, para que todos sirvam Deus, vivam felizes aqui e agora e no final da vida voltem para a morada eterna de Deus. Mas, infelizmente, esse sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, pelo menos nos países do mundo inteiro, não se tem notícia de que se segue e não segue corretamente. Aí não tem como dar certo, Infelizmente. Calma. Entre as classes mistas, conhecidas como Sankara, aqueles que não são ladrões são conhecidos como Antevasai ou Chandalas, comedores de cães, e eles também têm os seus costumes hereditários. As 4 principais divisões da sociedade, sacerdote brahmana, governantes, comerciantes e trabalhadores, foram definidas e agora passa-se a descrever Antyadya, as classes mistas. Entre as classes mistas há 2 divisões, Pratilomadya e Anulomadya. Se uma mulher de casta elevada casa-se com um homem de casta inferior, essa união chama-se Pratilo. Entretanto, se uma mulher de casta inferior casa-se com um homem de casta superior, sua união chama-se Anulo. Os membros dessas dinastias têm os seus deveres tradicionais, tais como barbeiros, lavadeiros e assim por diante. Entre os Antyadyas, aqueles que ainda conservam alguma pureza no sentido de que não roubam e não são entregues ao consumo de carne, à bebedeira, à vida sexual ilícita e aos jogos de azar, são chamados Antevasai. Entre as pessoas de classes inferiores, casar-se com membros familiares e beber vinho são permitidos, pois, de acordo com sua própria concepção, essas pessoas não reconhecem essas condutas como pecaminosas. Calma, estou ladeando a página. Meu querido rei, os sacerdotes brahmanas versados em conhecimento védico proferiram o veredito de que em cada era o fato de diferentes categorias de pessoas comportar-se de acordo com o modo da natureza material que as caracteriza é auspicioso tanto nesta vida quanto o é após a morte. No Bhagavad Gita 3.35 está dito que Shreyam Swadharmo Viguna Paradharmatsa Swanushitita. Vou tentar de novo. Shreyam Swadharmo Viguna Paradharmat Swanushitita. Não me lembro de ter lido esse verso nenhuma vez. Vou parar de falar que eu li o Bhagavad Gita 10 vezes já. É muito melhor que alguém, em português, é muito melhor que alguém execute, mesmo imperfeitamente, o seu dever prescrito, do que ele execute o dever alheio. Eu lembro do verso, mas em sânscrito não, Bímola. Os Antyadyas, os homens, em português, os homens de classes inferiores, estão acostumados a roubar, beber e praticar sexo ilícito. Porém, no caso deles, isto não é considerado pecaminoso. Por exemplo, se um tigre mata um homem, isto não é pecaminoso. Porém, se um homem mata outro homem, isto é considerado pecaminoso.
E o assassino é enforcado. Se o governo for consciente de Deus, né? Senão é isso aí que acontece no mundo inteiro, né? Os humanos direitos não têm direitos. Os humanos direitos não têm direitos. O que acontece no dia a dia dos animais seria na sociedade humana reputado como pecaminoso. Assim, de acordo com os sintomas das categorias sociais superiores e inferiores, há diferentes variedades de deveres ocupacionais. De acordo com os entendidos em conhecimento védico, esses deveres são prescritos para eras específicas. Calma, estou ladeando a página. Se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição nos modos da natureza e gradualmente deixa essas atividades, ela alcança vou ler parar, está muito alto, hein, Bímola? Se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição nos modos da natureza e gradualmente deixa essas atividades, ela alcança a fase de Nishkama. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Não falei Facebook Nayana Hare Krishna. Vou clicar aqui. Tinha 3 livros no sebo, Bimala. Não sei se ainda tem, vou ver. Já cliquei aqui. Na parte de cima aqui nas 3 barras está aqui sebo. Sebo, se não achar os links, fale com a gente, tá? Já falei, tá? Tem Bhagavad Gita de luxo aqui no sebo, Bhagavad Gita econômico. Tem aqui, tô vendo, tem 3 livros da coleção Śrīmad Bhagavatam no sebo e tem um Veda 1 Segredos do Oriente também, né? Então a gente lê e recomenda aqui os livros. Está no rodapé A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. São os livros que a gente lê e recomenda aqui, tá? Nessa loja tem muitos livros. Qualquer dúvida, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então o que nós vamos fazer? Tá. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos aqui, cadê? Essa personalidade de Deus original, Krishna, chamado Sankarsana, primeiro se deita no rio Viraja, que serve de fronteira entre o mundo material e o mundo transcendental. Como Karana Vishai Vishnu, ele é a causa original da criação material. Deus está deitado sobre as águas. Qual água? A água do rio Viraja. E qual Deus que é esse? É o Deus único, tá? Mas não é a forma original de Deus, é a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Deus. E quando ele solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. E quando ele puxa o ar, todos os incontáveis universos voltam para dentro do seu corpo.
Agora você imagine como Deus é grande. Meu amigo, não é brincadeira não. O rio Viradha, ou o oceano causal, é a fronteira entre o mundo transcendental e o mundo material, o céu transcendental e o céu material, onde existem muitas moradas. Tem moradas materiais, temporárias e miseráveis, que estão dentro do universo, e tem as moradas transcendentais, que são eternas, não tem começo, nem meio, nem fim, e estão no céu transcendental. A energia material, situada numa orla desse oceano, não tem acesso a outra orla, que é o céu transcendental. No mundo transcendental não se vê nem o modo da paixão, nem o modo da ignorância, ou alguma mistura de ambos. Lá inexiste a bondade contaminada, bem como a influência do tempo ou mesmo da ilusão, Maya. Somente os devotos puros do Senhor Krishna, que tanto os semideuses quanto os demônios adoram, residem no mundo transcendental como companheiros do Senhor Krishna. Srila Shukadeva Goswami falou este verso do Śrīmad Bhagavatam 2.9.10. Ele respondia às perguntas de Maharaja Parikshit, que indagava como é que a entidade viva cai no mundo material. Como é que nós caímos aqui? Por que nós caímos aqui, né? Eu fui um dos caras que queria saber. Eu fui até conseguir ficar satisfeito com as respostas, né? Tá, ninguém perguntou. Tá bom, Bima. Shukadeva Goswami explicou a essência do Śrīmad Bhagavatam em 4 versos, os quais haviam sido explicados ao Senhor Brahma após ele se submeter a rigorosas austeridades praticadas durante 1000 anos celestiais. Por que eu estou preso aqui nesse universo? Por que eu estou preso aqui nesse mundo? Eu não pedi para nascer. Essas histórias aí. Nessa ocasião, o mundo transcendental e sua natureza transcendental foram mostrados a Brahma. Maya, a ilusão, tem 2 funções. Uma se chama Maya e a outra Pradana. Maya refere-se à causa eficiente e Pradana aos ingredientes que criam a manifestação cósmica. Para maiores explicações, consulte o Adi Lila, 5º capítulo, verso 58. É por isso que os livros de Prabhupada têm que ser estudados. Quando a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, lança o seu olhar sobre a energia material, ela se agita. Nesse momento, o Senhor Krishna injeta o sêmen original, do qual surgem as entidades vivas. É dessa forma que nós somos colocados dentro da criação material. No Bhagavad Gita 7.10, Krishna diz que Bijamam Sarva Bhutanam, em português, eu sou a semente originadora de todas as existências. Eu sou o Pai que dá a semente, né? Krishna falou isso. Eu sou o Pai, o Pai de todos. Outro verso do Bhagavad Gita 14.4 confirma isso. Sarva Jonishu Kunteya Murtaya Sambhavantija Tasam Brahma Mahajoni Aham Bija Pradapita. Ó filho de Kunti, todos devem compreender que através do nascimento, todas as espécies de vida são passíveis de aparecer nesta natureza material, e que eu sou o Pai que dá a semente. Está vendo aqui nesse verso que ele fala que ele é o Pai. O Pai que dá a semente, o sêmen, né? A chuva é o sêmen de Deus que fecunda a mãe natureza. E aí nascem os 8.400.000 espécies diferentes dentro do universo. Porque Krishna é o Pai que dá a semente e através da chuva, é um dos métodos, né? Através da chuva ele fecunda, a chuva é o sêmen de Deus que fecunda a mãe natureza. Tem muitos detalhes, não é só esse aspecto, esse ângulo da verdade, não. Tem muitos aspectos, muitos detalhes. Onde eu estava em Bimala? Tá, aqui.
Para maiores explicações, pode-se consultar o Brahma Samhita, 5º capítulo, versos 10 a 13. Ali, 5:51 também se afirma que, Prabhupada cita o verso aqui, e a tradução em português é: todos os elementos materiais, bem como as centelhas transcendentais, as almas individuais que somos nós, emanam da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O Vedanta Sutra 1.1 confirma isso, Jamadya Syadhyata. Em português, a verdade absoluta Krishna é aquele de quem tudo emana. Ele é a verdade suprema. Bhagavatam 1.1.1. Krishna é a absoluta verdade última. Prabhupada cita outras linhas aqui e outras escrituras autorizadas e diz que a verdade absoluta é a pessoa que conhece tanto direta quanto indiretamente toda a manifestação cósmica. Bhagavatam 1.1.1. Canto 1, capítulo 1, verso 1. Foi no coração de Brahma que a verdade absoluta, Krishna, a suprema personalidade de Deus, transmitiu-lhe educação. Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 1. Prabhupada cita aqui e explica que, portanto, a verdade absoluta jamais seria a matéria embotada. A verdade absoluta é necessariamente a própria pessoa suprema. Mediante seu simples olhar, a natureza material fica fecundada com todas as entidades vivas, que de acordo com o seu karma e atividades fruitivas, surgem em diferentes corpos. Está vendo aqui outro método? Deus pode fecundar a mãe natureza do jeito que Ele quiser, né? Com o pé, com a mão, com chuva, com seu olhar, com seu simples olhar. Por isso que Ele é absoluto, né? Outro ponto aqui. Fecunda a natureza material com todas as entidades vivas que, de acordo com seu karma e atividades fruitivas, surgem em diferentes corpos. Nada é por acaso, né? Então, quem desejou comer porcaria já vai nascer no corpo de porco. Quem desejou comer carne fresca vai nascer no corpo de tigre ou leão. Quem deseja fazer sexo o dia inteiro e se masturbar vai nascer em corpos de macacos, pombos, pardais e outros bichos aí. Esta é a explicação dada pelo Bhagavad Gita 2.13. E por aí vai, né? Calma, não me apressa não. Se eu apertar o botão errado vai lá para cima ou lá para baixo, depois tem que ficar procurando. Prabhupada cita o verso do Gita aqui: Dehinosmin jata dehe komaran jovananjara tata dehantara prapti jirastatra namuhyati. Esse verso é muito famoso na boca dos devotos, né? Em português: assim como a alma corporificada passa continuamente neste corpo da infância, a juventude e a velhice, da mesma forma, a alma passa a outro corpo por ocasião da morte. A alma autorrealizada não se confunde com tais mudanças, porque é como trocar de roupa, né? Trocar de corpo, nascer de novo, é como trocar de roupa. Ou, como a gente fala sempre aqui, trocar um carro pelo outro, né? Você vai lá na agência, né? Larga o carro velho e pega um carro novo. Isso é a melhor coisa que tem, né, Bima? Estou precisando fazer isso aí. Largar esse veículo carnal aqui baleado e pegar um veículo carnal novo. Tá, já parei de falar. Para fecundar com as sementes das entidades vivas, o Senhor Krishna não toca diretamente a energia material, mas toca essa mesma energia com sua específica expansão funcional. E dessa maneira, as entidades vivas, partes integrantes do Senhor Krishna, são inseminadas na natureza material. Segundo o Bhagavad Gita 15.7, Mamaiva Ansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manashastani Indriyani
Manashastrani Indriyani Prakriti-stani Karshati. Em português, as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Está vendo? Somos partes do corpo de Deus, somos partes de Deus. Por causa da vida condicionada, elas estão utilizando-se dos 6 sentidos, que incluem a mente, e empreendem uma árdua luta. A luta pela vida, né? Pela vida iludida, pela vida ilusória. Quanto mais iludido, mais luta. A expressão Prakriti Sparshana é explicada na coleção Chaitanya Charitamrita, tomando-se como ponto de referência a maneira como as entidades vivas entram em contato com a matéria bruta. Mahavishnu lança o seu olhar. Aitareya Upanishad 1.1.1. Na fase condicionada, fecundamos com base na concepção corpórea, isto é, pelo ato sexual. Porém, o Senhor Supremo Krishna não necessita de ato sexual para fecundar. Ele fecunda com o seu simples olhar. O Brahma Samhita 5.32 também explica isto. Prabhupada cita o verso e em português: Govinda pode fecundar através do simples olhar. Em outras palavras, seus olhos podem agir como seus órgãos genitais. Ele não necessita de órgãos genitais para gerar um filho. Na verdade, Krishna pode gerar qualquer entidade viva com qualquer parte de seu corpo. Vou repetir. Na verdade, Krishna pode gerar qualquer entidade viva com qualquer parte de seu corpo. Nesta passagem explica-se a expressão Swanga Vishesha Basarupe, em português, a forma através da qual o Senhor Krishna gera as entidades vivas no mundo material. Ele é o Senhor Shiva. O Brahma Samhita afirma que o Senhor Shiva, que é outra forma do Mahavishnu, é como o iogurte. O iogurte nada mais é que o leite, e ao mesmo tempo não é leite. É leite e não é leite, né? Vou repetir. O iogurte é nada mais, nada menos do que leite, e ao mesmo tempo não é leite. Do mesmo modo, considera-se o Senhor Shiva como o pai deste universo, e considera-se a natureza material como a mãe. O pai e a mãe são conhecidos como o Senhor Shiva e a deusa Durga. Os órgãos genitais do Senhor Shiva e a vagina da deusa Durga são adorados, conjuntamente como a Shiva Linga. Esta é a origem da criação material. Assim, a posição do Senhor Shiva está entre aquela da entidade viva comum e aquela do Senhor Supremo Krishna. O Senhor Shiva nem é a suprema personalidade de Deus, Krishna, nem é uma entidade viva comum. Ele é a forma através da qual o Senhor Supremo Krishna age para procriar entidades vivas neste mundo material. Assim como se prepara o iogurte misturando-se leite com um meio de cultura, a forma do Senhor Shiva expande-se quando a suprema personalidade de Deus, Krishna, entra em contato com a natureza material. A fecundação da natureza material pelo Pai, o Senhor Shiva, é maravilhosa, pois de uma só vez, inúmeras entidades vivas são concebidas. Tem um comentário aqui do Shvetashvatara Upanishad 5.9. E essas entidades vivas são muitíssimo pequenas. Se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes, e então tomarmos uma dessas partes e a dividirmos em outras 100. Não vai dar tempo de mostrar e explicar o tamanho de nós, almas eternas. Aqui está se dando o tamanho exato de nós, almas eternas. E é por termos esse tamanho que nós podemos entrar em qualquer um dos 8.400.000 corpos diferentes.
Vamos parar aqui então, Bimala. Então, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água. Tá abrindo, abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Hangani yasa sakalen diyavriti manti pashanti panti kayanti chiran jaganti anandati maya sadhu ala vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Hangani yasa sakalen diyavriti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anandati maya sadhu vala vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.